No Saber Direito desta semana, o curso é sobre o crime no direito penal. Durante as 5 aulas, o professor Davi Dunk vai abordar o intercrimes, o concurso de pessoas e de crimes, a dosimetria da pena e a pena privativa de liberdade. A aula 1 começa agora. Olá, doutor. Olá, doutora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sua aula de Direito Penal, não é? Para você que não me conhece, eu sou o professor Davi Dunk, sou professor de Direito Penal, Processual Penal, Legislação Penal Extravagante. Além de professor, também sou advogado criminalista e também aí já escrevi livro de Direito Penal para concursos, né, pela editora Juspódio. E hoje eu estou aqui na TV Justiça, no Saber Direito, para trazer uma aula de suma importância para você. Hoje nós vamos trabalhar, né, a parte geral do Direito Penal, a teoria do crime no que diz respeito à matéria intercrimes. Hoje nós vamos trabalhar o caminho do crime, as fases percorridas pelo agente, desde o momento em que ele pensa em praticar o crime até, de fato, o momento que ele concretiza a prática desse crime. Para mim é um prazer estar aqui com você e vamos com tudo, que eu tenho certeza que essa aula vai ser de grande valia para você que está estudando para a OAB, para os concursos, para você advogado aí que está na prática, beleza? Vamos lá então? Olha só. Primeira coisa que você precisa aprender, quando nós falamos sobre intercrimes, nós estamos trabalhando aqui o caminho do crime, não é? O caminho do crime, ou seja, essa palavra intercrimes é uma palavra que vem do latim, que significa o caminho do crime, o percorrer do crime. Nós vamos trabalhar aqui, então, todas as fases percorridas pelo agente, desde o momento em que ele pensa em praticar o crime até, de fato, o momento que ele concretiza esse crime. E essa matéria é de suma importância porque, pensa comigo, olha só, quando uma pessoa está pensando em praticar um crime, quando uma pessoa está se preparando para praticar um crime, quando uma pessoa ali está cogitando praticar um crime, será que o direito penal tem relevância? Será que a cogitação, a preparação, a execução, enfim, qual que é o momento adequado que nós podemos chamar o direito penal? Qual que é o momento adequado que o direito penal pode entrar em cena para punir uma pessoa? Será que, a partir do momento que uma pessoa já está pensando em praticar um crime, a partir do momento que a pessoa já está preparando um crime, o direito penal já pode vir punir essa pessoa? Perceba a relevância desse tema? Olha, nós vamos começar então aqui, com a primeira fase do intercrimes. Vamos trabalhar a primeira fase do intercrimes. O intercrimes, ele é composto por 2 fases. Nós temos uma fase interna, isto é, uma fase mental, e de outro lado nós temos uma fase externa, ou seja, uma fase que o sujeito já começa de fato a exteriorizar o seu comportamento. Olha, na fase interna, na fase mental, que nós temos aqui a primeira fase do intercrimes, nós temos aqui a chamada cogitação. Coloque aí no seu caderno, coloque aí no seu material. Primeira fase do intercrimes, cogitação. Professor, o que seria a cogitação? Pensa comigo, cogitação vem de pensar, cogitar, idealizar. Perceba que a cogitação está limitado, está circunscrito na mente do agente. O agente aqui, ele deseja praticar um crime. O agente, ele quer praticar um crime. O agente, ele, na sua cabeça, na sua mente, na sua imaginação, ele pretende praticar um crime. Agora, olha só. Pensa comigo. A partir do momento que uma pessoa pensa em praticar um crime, a partir do momento que uma pessoa cogita praticar um crime, será que o direito penal pode punir essa pessoa? Será que o direito penal pode punir uma pessoa por ela estar pensando em praticar um crime? É óbvio que não. É claro que não. Pensamentos jamais são punidos pelo direito penal. Agora, existe uma razão, existe uma lógica por isso. Deixa eu te explicar. A principal função, talvez você não saiba disso, mas a principal função do direito penal não é punir. A punição é uma consequência do ato. A principal missão do direito penal é proteger. Poxa, professor, proteger? Sim. A principal missão do direito penal é proteger. Mas proteger o quê, professor? Proteger, tutelar bens jurídicos. Professor, o que são bens jurídicos? Olha só, bens jurídicos são valores, são interesses indispensáveis, fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade.
Professor, exemplifica para ficar mais fácil. Vamos lá. Olha só, você tem interesse, a sua vida é um bem jurídico, tem valor? A sua honra, o seu patrimônio, a sua dignidade sexual, a sua liberdade de viver, a sua liberdade individual. Perceba, tudo isso são valores, são interesses indispensáveis para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. Perceba, então, que a missão do direito penal é justamente o quê? Proteger, tutelar os bens jurídicos, isto é, os valores, os interesses mais importantes para a vida em sociedade. Vem comigo, olha só. Quando o legislador, ele incrimina um ato, artigo 121, matar alguém, homicídio simples, pena, reclusão 6 a 20 anos. Quando o legislador, ele traz ali no seu preceito secundário a pena, o que ele está falando para a sociedade? Olha, eu estou trazendo uma pena para proteger qual bem jurídico? A sua vida. Perceba, então, que a punição é uma consequência. Mas antes de punir, o direito penal quer proteger. O direito penal, ele quer tutelar, proteger os bens jurídicos mais importantes para a vida em sociedade. Então, quando o legislador, ele traz uma pena, ele está falando o seguinte, olha, sociedade, eu estou trazendo uma pena, por quê? Porque eu quero proteger a sua vida, eu quero proteger a sua honra, eu quero proteger o seu patrimônio, por quê? Porque se a pessoa violar o seu patrimônio, ela vai ter uma pena, ela vai ter uma sanção penal. Agora vem comigo, presta atenção. Uma vez que você entendeu que a principal missão, que a principal função do direito penal é de proteger, é de tutelar os bens jurídicos mais importantes para a vida em sociedade, vamos voltar para a cogitação. A partir do momento que eu estou cogitando praticar um crime, a partir do momento que eu estou pensando em praticar um crime, será que o meu pensamento, será que a minha ideia de se praticar um crime é capaz de ofender bens jurídicos? Será que o fato de eu pensar em praticar um crime, o meu pensamento tem um poder, tem um condão de agredir ou de colocar em risco bens jurídicos tutelados pelo direito penal? Pensa comigo, eu te expliquei. A partir do momento que uma pessoa então está pensando em praticar um crime, o pensamento dela é capaz de agredir bens jurídicos? Vida, patrimônio, honra, liberdade sexual, liberdade individual? É óbvio que não. É claro que não. E esse é o principal motivo de não se punir o quê? Cogitação. A cogitação não é punível, a cogitação não é e nunca poderá ser punido. Por quê? Porque o fato de uma pessoa pensar em praticar um crime, o pensamento dela não é capaz de agredir bens jurídicos. E se a principal missão do direito penal é de proteger os principais bens jurídicos para a vida em sociedade, veja, se o pensamento não pode agredir esse bem jurídico, se a minha cogitação não tem o poder de agredir a vida, o patrimônio, a honra, logo, a cogitação é irrelevante para o direito penal. Talvez você que está me assistindo, talvez você já pensou em praticar um crime, talvez na hora da raiva, talvez ali na hora da emoção, né? Talvez ali seus sentimentos ali, né? Intensos, uma discussão, uma briga, a pessoa às vezes na cabeça dela fala, vou matar, ela pensa, vou matar, vou ameaçar, vou chutar a pessoa, vou agredir essa pessoa, às vezes na cabeça. Imagine se o direito penal punisse todo mundo que pensasse em praticar um crime. Perceba, eu não posso punir jamais uma pessoa por ideias, por pensamentos. É claro que uma vez exteriorizados esses pensamentos, aí nós já vamos entrar um pouco mais para frente. O que eu quero que você entenda até agora, nesse primeiro momento da nossa aula, nessa primeira fase do intercrimes, nessa fase interna ou mental, é que nós temos a cogitação. Então lembra para a sua prova, você que está estudando para a OAB, você que está estudando para a prova de concurso, você que é advogado, que atua na prática, lembra disso. A cogitação é uma ideia, é um pensamento em se praticar um crime. A cogitação nunca não é e nunca vai ser crime, porque ela jamais pode ofender bens jurídicos, beleza? Show? Agora, vem comigo. Uma vez que uma pessoa já cogitou, uma vez que a pessoa já pensou em praticar um crime, uma vez que a pessoa já decidiu em sua mente, em sua cabeça, uma vez que ela já decidiu se enveredar pela empreitada criminosa, agora ela vai começar o quê? A se preparar. Ela vai começar a se equipar. Ela vai começar a se preparar para praticar o crime desejado por ela.
Então perceba que agora nós vamos sair da fase interna, nós vamos sair da fase mental, que é a cogitação, e nós vamos agora para uma fase externa. Vamos sair da interna, vamos para uma fase externa. Por quê? Porque agora o sujeito vai... A ideia que está aqui na sua cabeça, o pensamento, a decisão que está aqui, ele vai o quê? Ele vai começar a exteriorizar, vai começar a colocar em prática a sua intenção deletiva. E aí, a partir de agora, nós vamos para a segunda fase do intercrimes. A primeira, qual é? Cogitação. Colocou no caderno, no material? Primeira fase, cogitação. A segunda fase agora é a preparação. Olha só. O que seria preparação, professor? Pensa comigo. A preparação diz respeito aos atos que são indispensáveis, que são necessários para que o agente comece posteriormente já a executar o crime. Então, na preparação, o sujeito ali vai praticar atos necessários, importantes, indispensáveis, para que ele chegue na fase que ele deseja, que é o quê? Concretizar o crime, ou seja, a execução do crime. Então, a preparação são aqueles atos imediatamente, veja só, os atos preparatórios são aqueles atos praticados de forma imediata a prática do verbo. Então, aqui o agente já vai começar a se preparar. Exemplo, olha só. Imagine o seguinte, olha só, imagine que o sujeito deseja matar o seu vizinho. O sujeito teve uma discussão, teve uma briga, teve alguma coisa, uma desavença aí com o seu vizinho, e ele deseja, então, matar o seu vizinho. Opa, qual a fase aqui? Qual que é essa fase? Cogitação. O sujeito pensou, decidiu, vou matar o meu vizinho. Está na fase da cogitação. Essa fase é punível? Jamais. Uma vez que ele sai dessa fase, então ele vai começar a se preparar. Ele vai se preparar para matar o seu vizinho. Então, vamos lá. Imagine que, então, ele vai até um determinado local, ali compra uma faca, compra um facão, compra alguns instrumentos, né, para se preparar para matar o seu vizinho. E ele começa a estudar a rotina do seu vizinho. E ele sabe que o seu vizinho ali, que mora ao lado de sua casa, ele sabe que o seu vizinho, ele sai todo dia para fazer aquela caminhada matinal, aquela caminhada ali em torno de 9 horas da manhã, ele vai dar uma caminhada e ele começa a preparar, ele começa a estudar a rotina do seu vizinho. Pois bem, uma vez estudado, programado, se preparado para praticar o homicídio, então, certo dia, ele fala, é amanhã. Amanhã vou ficar atrás da árvore, atrás daquela árvore que está entre a minha casa e a casa do vizinho. Vou ficar atrás da árvore, vou pegar o facão que eu comprei, vou ficar de costas esperando o meu vizinho passar, porque eu sei que às 9 horas da manhã ele vai passar ali. Imagine só, 8h59 da manhã, o vizinho abre a porta, ele vai saindo, vai saindo, vai saindo. E aí, ele vai andando, vai caminhando, vai chegando próximo à árvore. Vamos imaginar, e o sujeito ali, atrás da árvore com o facão babando, cheio de vontade, com desejo, com intenção de matar o seu vizinho. Imagine que um pouco antes desse seu desafeto, seu vizinho chegar ali, no ponto ali da árvore, que ele ia esfaquear ele, matar ele, imagine que alguns metros antes, esse sujeito esquece o fone que ele usa para escutar músicas enquanto ele caminha. E ele dá uma meia volta e vai para sua casa. E nesse momento, passa a viatura da polícia e vê o sujeito naquela situação, babando, cheio de vontade, louco para matar o vizinho dele. É claro que eu estou falando isso para você, mas a polícia, em primeiro momento, ela às vezes nem vai saber, né, que essa era a intenção dele. Mas aonde que eu quero chegar aqui para você? Olha só. Nesse caso, o sujeito praticou algum crime? Nesse caso, o sujeito já poderia ser preso por uma tentativa de homicídio? Será que nesse caso o direito penal já tem relevância? Será que o direito penal já pode enfrentar essa situação punindo aquele sujeito? Veja, olha só, nesse caso o agente ainda estava nos atos preparatórios. Ele ainda estava na preparação. O agente já começou a executar o crime? Negativo. Nós vamos chegar lá já na execução, na terceira fase do intercrimes. Então perceba, como a gente ainda estava na fase de preparação, para o direito penal, como regra geral, os atos preparatórios, eles são irrelevantes. Vou repetir, coloque isso no seu caderno. No direito penal, como regra geral, os atos preparatórios são irrelevantes. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que quando uma pessoa se prepara para praticar um crime, quando uma pessoa ali pratica aqueles atos que são necessários para ele concretizar o crime, em regra geral, esses atos são irrelevantes para o direito penal. É como se o direito penal falasse o seguinte: olha, eu não estou nem aí para esses atos preparatórios. Se parar pelos atos preparatórios, não me chame. Não me chame porque eu ainda não vou começar a enfrentar essa situação. Agora, toma cuidado. Olha só. Toma cuidado na sua prova. Você que está estudando para OAB, para concurso, você que é advogado que atua na prática, toma muito cuidado que eu vou falar agora. Porque os atos preparatórios, como regra, eles não são puníveis, como regra. Mas, obviamente, em algumas situações excepcionais, o direito penal, ele antecipa a sua tutela penal, ele antecipa a sua punição para enfrentar alguns atos preparatórios que o legislador já entendeu que são atos que já trazem um risco, um perigo para a sociedade. E aí, é importante você aprender que, no direito penal, existem alguns atos preparatórios que já foram incriminados pelo legislador. Vou repetir, presta muita atenção. No direito penal, a regra é que os atos preparatórios não são puníveis. A preparação, irrelevante para o direito penal. Mas toma cuidado, temos exceção. Existem algumas situações excepcionais em que o legislador, ele pega um ato meramente preparatório de um crime. Então, presta atenção, o legislador ele vai pegar um ato meramente preparatório de um crime e já vai tipificar esse ato preparatório em lei como crime. Justamente antecipando a tutela penal para não permitir que a pessoa chegue até a execução. Tá, professor? Me dê exemplo. Venga, vamos lá. Olha só. Vou trazer alguns exemplos para você entender que, excepcionalmente, os atos preparatórios podem ser puníveis. Excepcionalmente. Vamos lá. O crime de porte. O porte ilegal de arma de fogo. Veja só. Imagine naquele exemplo que eu dei para você, que o sujeito ali estava com uma faca, desejando matar o seu vizinho, o seu desafeto, por alguma discussão no passado. Veja, ele estava no ato preparatório, irrelevante para o direito penal. Mas imagine que, ao invés dessa faca, ele estivesse portando uma arma de fogo ilegalmente. Veja, nesse caso, esse ato preparatório, que ele estaria com uma arma de fogo, com a intenção de matar o seu desafeto, o seu vizinho, nesse caso, já seria crime. Mas perceba, não seria crime de tentativa de homicídio. Até porque ele não começou a executar o crime de homicídio. Ele não entrou na fase de execução. Já vamos chegar lá. Não. Na verdade, ele seria punido pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, né? Previsto lá no artigo 14. Artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Então, olha só. Você está aprendendo comigo que, como regra geral, os atos preparatórios não são puníveis. Os atos preparatórios, como regra, não são puníveis. Mas, nenhuma situação, excepcionalmente, os atos preparatórios, eles podem ser punidos quando o próprio legislador, ele incrimina esses atos preparatórios em lei como crime, como uma contravenção penal. Professor, me dá mais exemplo. Vou te dar, para ficar bem claro para você. Imagine o seguinte. Imagine que nós tenhamos uma associação criminosa. Olha só. Imagine que nós tenhamos aí várias pessoas, né? 3 ou mais pessoas. Pensa comigo, vem cá, ó, vem comigo. Imagine que nós tenhamos 3 ou mais pessoas em um determinado local que estão se associando, estão se reunindo, estão se organizando para praticar vários crimes de furtos na cidade. Vários furtos na cidade. Perceba. Nós temos ali, imagine, 10 pessoas que ali semanalmente, mensalmente, estão se reunindo em uma determinada casa para praticar vários furtos em uma determinada cidade. Só que eles veja só, eles ainda não começaram a praticar nenhum furto, não furtaram ninguém. Eles estão o quê? Se preparando, conversando, ali dialogando, se programando, organizando o que cada um vai fazer, como que vai ser o furto, se um vai de carro, outro vai a pé, o que vai utilizar para praticar o furto, a maneira e tal, aquela coisa. Veja, eles estão se associando. Presta atenção aqui. Nesse caso, nós temos crime? Veja só, eles não praticaram nenhum furto, nada. Eles estão se organizando, se associando ali
né, planejando praticar vários furtos na sociedade. Veja, nós estamos nos atos preparatórios dos furtos. Eles estão aqui em atos preparatórios no que diz respeito aos possíveis crimes de furtos que vão acontecer em tempo futuro. É crime? É. Nesse caso, uai, professor, mas por quê? Veja só, esse ato preparatório de se associar 3 ou mais pessoas com a finalidade de praticar crimes, esse ato preparatório já foi tipificado em lei como crime. Nós temos aqui, a doutrina chama, não é? Esses crimes de crimes obstáculo. O que é um crime obstáculo? É um crime autônomo. É um crime autônomo, isto é um ato preparatório de um crime que já foi tipificado pelo legislador como crime. Isso é um crime obstáculo. Ou seja, eu tenho um ato preparatório e esse ato preparatório já foi incriminado pelo legislador. E aí eu te pergunto, a associação criminosa já foi tipificada em lei como crime? Qual que é a resposta? A resposta é sim. Se você abrir aí, pode abrir. Se você abrir aí no artigo 288 do nosso Código Penal, você vai ver o crime de associação criminosa. Associarem-se 3 ou mais pessoas. Antigamente era quadrilha ou banda. Lembra? Já viu essa expressão? Quadrilha ou bando? Por que falava quadrilha? Quadrilha vem de 4, quadrilha. Antigamente, o artigo 288 do Código Penal exigia pelo menos 4 ou mais pessoas, no mínimo 4. Hoje não. Hoje não chama-se quadrilha, chama-se associação criminosa. No linguajar popular, a pessoa às vezes fala quadrilha, né? Mas tecnicamente não é crime de quadrilha, é crime de associação. Hoje exige 3 ou mais pessoas. Ou seja, se naquele meu exemplo tivesse 3 pessoas se associando ali, né, de forma duradoura, né, de forma estável, de forma duradoura, para praticar vários furtos na cidade, nós já temos aqui um crime de associação criminosa. Perceba, eles estão ainda se preparando para praticar os furtos na cidade. Mas nós já temos atos preparatórios que já foram incriminados pelo legislador como crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 do nosso Estatuto Penal. Você está entendendo? Está ficando claro para você? Você percebe, então, que em algumas situações o legislador ele pode pegar um ato preparatório de um crime e já incriminar esse ato como um crime autônomo, chamado pela doutrina de crime obstáculo. Mas lembra, eu estou trazendo exemplos de situações excepcionais. Aqui são exceções, não é a regra. Toma cuidado na sua prova, no seu concurso, toma cuidado. Não estou tratando da regra. Qual que é a regra? Os atos preparatórios, como regra, não são puníveis. Então, vamos lá. O fato de uma pessoa se preparar para matar alguém, o fato de uma pessoa se preparar para sequestrar alguém, o fato de uma pessoa se preparar para estuprar alguém, o fato de uma pessoa se preparar para roubar alguém, os atos preparatórios desses crimes, como regra geral, são irrelevantes para o direito penal. O direito penal não se preocupa com esses atos preparatórios. Agora, a partir do momento em que essa pessoa começa, de fato, a praticar o verbo do tipo, o verbo do crime, nós entramos aqui na terceira fase do intercrimes, que são os atos executórios. Aqui nós temos a execução do crime. Então vamos lá, só voltando para você entender de uma forma aí bem detalhada. Nós estamos na terceira fase. Primeira fase, cogitação. A pessoa pensou em praticar um crime. Pensamento pode agredir bens jurídicos? Não. Então pensamentos são irrelevantes para o direito penal. Cogitação não é punível pelo direito penal. Depois que a gente pensa, ele entra na fase da preparação. Preparação é punido? Como regra, não. O fato de uma pessoa se preparar para praticar um crime, isso é irrelevante para o direito penal. Agora, excepcionalmente, o legislador ele pode pegar ali alguns atos preparatórios, exceção, não é a regra. Ele pode pegar alguns atos preparatórios de alguns crimes e já incriminar esses atos como crimes autônomos, ok? Como porte ilegal de arma de fogo, que eu dei exemplo para você, associação criminosa, o próprio terrorismo. Terrorismo é um ótimo exemplo. Né? Ali várias pessoas ali se organizando ali, né? Com bombas, armas, né? Para praticar um terror social, enfim.
O terrorismo, ele já é punido como um ato preparatório, porque o direito penal não vai esperar a tragédia, né? Não vai esperar ali, né, aquele terror social atingirem concretamente milhares de pessoas, né? Agora, mais uma vez, esses exemplos, esses crimes são exceções, porque os atos preparatórios, como regra, não são puníveis. Então, quando é que o direito penal, de fato, vai começar a punir uma pessoa? Quando é que o direito penal, de fato, vai começar a enfrentar a situação? Olha, o direito penal, de fato, ele vai começar a entrar em cena, o direito penal, de fato, vai começar a entrar no jogo, vai começar a entrar na cena para punir uma pessoa quando a pessoa entra nos atos executórios. Então, o agente já cogitou, já se preparou e agora ele está entrando na terceira fase do intercrimes, que é a execução, os atos executórios. Tá, professor, mas o que são atos executórios? Olha, os atos executórios são aqueles atos em que o agente já começa a praticar o verbo do crime, o núcleo do tipo. Professor, está muito técnico, professor. Facilita aqui, vamos lá. O que é verbo do crime? Presta atenção, todo crime tem verbo. Não existe crime sem verbo. Não existe. Qual que é o verbo do crime de homicídio? Qual que é o verbo? Você sabe, fala. Matar, isso, matar. Qual que é o verbo do crime de furto? Artigo 155. Furtar. Não fala furtar. O verbo do crime de furto não é furtar, é subtrair. Subtrair. Então, olha, subtrair. Então, quando é que o agente de fato começa a praticar um furto? Quando ele começa a subtrair, retirar. Ele começa a subtrair, retirar o bem, a coisa alheia móvel. Olha, então a execução ocorre quando o agente já começa a praticar o verbo do crime. No homicídio, quando a pessoa já começa a matar. No furto, quando a pessoa já começa a subtrair. No estupro, quando o agente já começa a constranger a vítima, quando ele constrange mediante violência ou grave ameaça, para praticar ali determinado ato libidinoso, né? O que eu quero que você entenda? O direito penal, ele vai começar a punir uma pessoa, então, nos atos executórios, quando a pessoa começa a executar o crime. Tá, professor, mas como é que eu sei se uma pessoa já entrou na execução? Não? Professor, como é que eu sei se uma pessoa já começou a praticar os atos executórios ou não? Olha, essa é uma tarefa difícil para o direito penal. Essa é uma tarefa extremamente difícil para o direito penal. Não é à toa que nós temos várias teorias no âmbito do direito penal que tentam explicar o momento em que o agente começa a praticar a execução. Veja, vamos lá. Olha que exemplo interessante. Imagine que uma pessoa deseja furtar uma casa. O sujeito deseja entrar numa casa para furtar. Imagine que o sujeito, então, ele cogita, pensou, decidiu, vou furtar. Está na cogitação. E ele começa a se preparar. Ele compra ali uma escada, ele consegue uma chave falsa, pé de cabra. Enfim, ele consegue instrumentos ali na preparação, já se preparando para quê? Para entrar na casa daquela pessoa e furtar uma joia rara que está ali na casa da pessoa, que o sujeito ficou sabendo ali por outra pessoa. Olha a cena. Imagina o sujeito com a escada, pé de cabra, chave falsa. O sujeito ali foi até a casa de uma determinada pessoa para praticar o furto. Está ali na escada. Vai subindo. Chega lá em cima da escada. Perceba que o sujeito ainda não entrou na casa. Só que o sujeito ali quase, né? O sujeito bem ali em cima, ali na escada. E você vê nessa situação. Você, meu aluno, minha aluna, vê nessa situação. E aí, o sujeito já pode responder por uma tentativa de furto? Será que eu já posso começar a punir? Imaginem que esse sujeito, por algum motivo, você vai lá e consegue, você vê, poxa, o cara com uma escada ali e tal, parou ali naquela situação, olhou para o lado, olhou para o outro, chave falsa, pé de cabra. Você vai lá e segura aquela pessoa e prende ela em flagrante. E aí? Será que o delegado já pode lavrar o auto de prisão em flagrante pelo crime de furto tentado? E aí, eu já posso falar que o sujeito tentou furtar ou não? O sujeito já entrou na execução? Me responda, o sujeito já começou a executar o crime de furto ou não? O agente já começou a executar o crime de furto? Olha,
Por isso que eu disse para você que nós temos várias teorias que tentam explicar o momento, o início da execução do crime. Porque perceba que a linha é extremamente tênue. A linha entre um ato preparatório e executório está praticamente junto. Não é tão fácil, nem sempre é fácil você conseguir distinguir o momento que a pessoa está saindo da preparação para uma execução. Naquele caso lá do cara que está lá em cima da escada, ele já começou a executar o furto? Ele já começou a tentar furtar ou ainda ele está no ato preparatório? Olha, e aí eu vou trazer duas teorias importantes para você. Duas teorias importantes para a sua prova, para a sua OAB, para o seu concurso, para a sua atividade prática aí como advogado. Veja só, nós temos uma teoria, essa teoria é a teoria preferida pela doutrina pátria, é a teoria objetivo formal. Para essa teoria, veja só, para essa teoria, o agente, ele começa a executar, o agente entra nos atos executórios quando ele começa a praticar o verbo do crime. O verbo. Então, no caso do furto, qual que é o verbo? Subtrair. Então, no caso do crime de furto, vamos lá, para a teoria objetivo formal, que é a teoria preferida pela doutrina pátria, o agente só começaria a executar o furto quando ele entrasse na casa e já o quê? Subtraísse o bem. Já começasse ali a subtrair. No momento que ele subtraísse, já começou o início da execução do furto. Então, para essa teoria objetivo formal, o agente praticou tentativa de furto? Não. Para essa teoria, o agente não pode responder pelo crime de furto tentado. Nesse caso, o agente não praticou o fato criminoso, não praticou o crime. Nesse caso, não há o que se falar em crime. Segundo a teoria objetivo formal. Agora, olha só. De outro lado, nós temos uma teoria que tem ganhado força na doutrina, tem ganhado espaço na doutrina. A doutrina mais moderna, ela tem se pactuado mais com a teoria, essa teoria, objetivo individual. Teoria objetivo individual. Professor, não entendi. Teoria objetivo individual? O que diz essa teoria? Para a teoria objetivo individual, veja só, ato executório é aquele em que o agente começa a praticar o verbo do crime, ok, mas também os atos executórios também são aqueles atos imediatamente, veja só, imediatamente anterior à prática do verbo do crime, observados por uma terceira pessoa, por isso que fala teoria objetivo individual, vou repetir, teoria objetivo individual, porque eu levo em consideração, olha só, teoria objetivo individual, eu vou levar em consideração uma terceira pessoa, um terceiro observador daquela situação. Então, imagine só, você naquela rua, você observando o sujeito ali, na escada, ali no alto da escada, você levando em consideração a sua visão, a você que estava ali, o sujeito, nesse caso, para a teoria objetiva individual, já começou a tentar o crime de furto. Então, vem comigo, olha só. Então, nesse caso, o agente já responderia, para a teoria objetiva individual, o agente já responderia pelo crime de furto tentado. Então, se você conseguiu ali pegar o sujeito, foi na escada ali e tal, conseguiu ali, né, pegou o sujeito, levou ele para o chão, já imobilizou o sujeito ali, já ligou para a polícia e você já conseguiu efetuar a prisão em flagrante dele, para a teoria objetiva individual, o sujeito, nesse caso, já responderia pela tentativa de furto. Por quê? Porque, nesse caso, se para a teoria objetiva individual, os atos não é os atos muito antes, não. São os atos imediatamente anteriores à prática do verbo. Qual que é a prática do verbo do furto? Subtrair. Ele estava imediatamente anterior, né? Ele estava praticando atos imediatamente anteriores ao verbo, a subtrair. Em poucos segundos ele ia subtrair o bem da vítima entrando naquela casa. Então perceba que para essa teoria o agente já responderia pela tentativa de furto. Você está entendendo? Você está compreendendo que as teorias, a depender da teoria adotada, nós podemos ter desfechos diferentes? Para uma teoria, como naquele caso, o sujeito não ia responder pela tentativa de furto, não ia responder por crime. Para outra teoria, o agente já responderia pela tentativa de furto. Está vendo que a linha é muito tênue, muito perto, preparação, execução, mas eu já adianto e vou repetir. A teoria ainda preferida pela doutrina pátria é a teoria objetivo formal. Por questão de segurança jurídica, né? A doutrina
a doutrina mais tradicional sempre entendeu, né, que a pessoa, de fato, ela vai começar a praticar o crime quando ela pratica o verbo, o núcleo do tipo, o verbo do crime. Então, nesse exemplo, o agente só começaria a responder pelo furto quando ele começasse a subtrair. No crime de homicídio, quando o sujeito está com uma arma apontada para a vítima, ele só começaria a matar a vítima, ou pelo menos tentar matar a vítima, quando o seu agente já começasse a disparar aquela arma de fogo. No momento que o agente começasse a disparar a arma de fogo com a intenção de matar a vítima, aí sim nós já podemos falar em uma tentativa de homicídio. Então coloque aí no seu caderno, teoria preferida pela doutrina pátria, teoria objetivo formal. Então, explicando a terceira fase do iter crimis, a execução, para essa teoria o agente só começaria de fato a executar o crime quando o agente começasse a praticar o verbo do crime. Professor, e tem fundamento legal isso? Olha, professor, como é que eu sei se uma pessoa vai responder por um crime consumado ou tentado? Porque perceba, é a partir do momento que a pessoa começa a executar o crime que nós podemos falar se em consumação ou tentativa. E aí, se você abrir aí o artigo 14 do Código Penal, no artigo 14 do Código Penal, incisos 1 e 2, nós temos o conceito, o que é crime consumado e o que é o crime tentado. E nós só podemos falar se em crime consumado ou tentado, mais uma vez, quando a gente começa a executar o crime, quando a gente começa a praticar o verbo do crime, segundo a teoria objetivo formal. Então, veja só, o que é crime tentado, professor? Olha, artigo 14, inciso 2, crime tentado é aquele em que o agente inicia a execução. Olha aí no seu código, iniciada a execução. Perceba que o Código Penal não fala iniciada a cogitação, iniciada a preparação. Não. O Código Penal fala iniciada a execução. Então, nós podemos falar em tentativa quando a gente começa a iniciar a execução do crime. Crime tentado, iniciado a execução do crime. Só que o crime não se consuma, o crime não se concretiza por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, imagine só, o agente está com uma arma de fogo apontada na direção da vítima, com uma arma de fogo com a intenção de matar ela. No momento que o sujeito começa a disparar aquela arma de fogo para matar a vítima, ele já começou a tentar a matar a vítima. Ele já deu início à execução, já começou a disparar. Ali já nós podemos falar em tentativa. Imagine que ele atira na vítima, só que ele não consegue matar a vítima. Ele não consegue matar a vítima, por quê? Às vezes, no momento que ele atirou para matar a vítima, a polícia chegou, o cara teve que ir embora. O sujeito ali disparou, no momento que ele dá o terceiro e último tiro fatal, a polícia chega, o cara vai embora. Ou às vezes ele meteu bala na vítima, ele atirou na vítima e foi embora, achando que matou. A vítima foi socorrida depois por terceiros e sobreviveu. Enfim, a vítima não morreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, circunstâncias outras, circunstâncias que não eram a vontade do agente era matar, mas ele não conseguiu matar. Por algum motivo, ele não conseguiu matar. Nesse caso, então, nós temos o chamado crime tentado. Professor, e como que fica a questão da pena do crime tentado ou consumado? Olha, se nesse caso o agente tivesse matado a vítima, presta atenção, nesse caso o agente tivesse matado a vítima, aí nós teríamos crime consumado, né? Aí é fácil. O que é um crime consumado? Pegue em seu caderno, pegue em seu código, ou se tiver com código, abre na internet aí, ó. Artigo 14, inciso 1. O que é crime consumado, professor? Crime consumado se verifica quando no tipo penal se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Vou repetir. Artigo 14, inciso 1 do nosso Código Penal. Crime consumado se verifica quando nele se concretizam todos os elementos do tipo penal. Ou seja, de uma forma simples, de uma forma mais fácil, um linguajar mais tranquilo para você entender. Quando todas as palavrinhas descritas no tipo penal se concretizam, quando todos os elementos, isso é, quando todas as palavras do tipo se concretizam, se reúnem, todos, não é metade, não é meia, todas, nós temos um crime consumado. Tá, professor, mas me dá um exemplo. Vamos lá, olha só. Imagina o seguinte, naquele exemplo fácil, simples, mas para você entender, o agente cogitou, vou matar a vítima, preparou a situação, beleza, foi até a casa da vítima, ou foi até um determinado local, apontou a arma de fogo para ela e começou a disparar a arma de fogo com a intenção de matar a vítima. No momento que ele dispara, ele já começou a iniciar a execução do crime de homicídio, começou? Veja, ele dispara
e consegue acertar a vítima cai no chão, morta, acabou. O agente matou a vítima morreu. Veja, o agente praticou todos os elementos previstos no tipo penal do artigo 121? Sim. Abre artigo 121. Nós temos dois elementos. Matar alguém. Perceba, matar alguém. Vamos levar para a prática, para o caso. O agente, nesse caso, matou alguém? Sim. Então, ele praticou todos os elementos previstos no tipo incriminador do artigo 121. Homicídio. Matou alguém. Fácil, simples. Isso é o quê? Isso é um crime consumado. Crime consumado, então, se verifica quando o agente pratica todos os elementos, todas as palavrinhas, todos os elementos previstos no tipo penal. No furto, o agente pratica o furto consumado quando ele pratica todos os elementos do crime do artigo 155. Abrir, artigo 155 do Código Penal. Subtrair, vamos lá, quais são os elementos do furto? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, o agente vai consumar o crime de furto quando, de fato, ele consegue o quê? Subtrair, quando ele consegue retirar. Ele consegue subtrair para si ou para uma terceira pessoa coisa alheia móvel. Simples. Então, isso é crime consumado. Muito fácil. O crime consumado, importante para a sua prova. Crime consumado se verifica quando, no tipo penal, se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Agora, lembra que no crime tentado, o agente ele quer praticar todos os elementos do tipo. No crime tentado, o agente quer. O agente, no crime tentado, ele quer praticar todos os elementos do tipo. No crime tentado, naquele exemplo, o cara quer matar a vítima. O cara disparou a arma de fogo para matar a vítima. Ele quer. Só que ele não consegue. O agente ele não consegue concretizar todos os elementos do tipo por circunstâncias alheias. Então, naquele exemplo, o cara meteu bala, atirou, disparou a arma de fogo para matar a vítima. Só que ele atirou uma vez, atirou duas vezes. A vítima, no momento que ele dá o terceiro e último tiro fatal, a polícia chegou, o cara vazou, saiu, correu. Veja, ele queria praticar todos os elementos do tipo do artigo 121, matar alguém. Mas ele conseguiu matar? Não, a vítima sobreviveu e não morreu. Veja, nesse caso, ele tentou. Ele vai responder pelo crime tentado. Ele iniciou a execução do homicídio, disparou a arma de fogo, mas o crime não se consumou. Isto é, a vítima não morreu por circunstâncias alheias à sua vontade. Tá, professor, mas e como que vai ficar a pena da tentativa, professor? Olha, a pena da tentativa é uma pena, obviamente, menor do que o crime consumado. Pensa comigo, questão de lógica. Se uma pessoa mata alguém e se uma pessoa tenta matar alguém, as duas devem ser punidas, óbvio. Mas a pessoa que efetivamente mata vai ter uma pena maior do que uma pessoa que tentou matar. Uma pessoa que tenta roubar uma pessoa, o sujeito tenta roubar a vítima. O sujeito tenta. E uma pessoa que rouba efetivamente a vítima, o sujeito chega para a vítima e fala, passa o seu celular, senão eu te mato. A vítima passa o celular. Veja, ele subtraiu o bem da vítima, mediante violência ou grave ameaça, crime de roubo, crime consumado, consumou o roubo. No momento que, teoria da Amócio, inverteu a posse do bem, no momento que ele pegou o celular da vítima, já se consumou. Já subtraiu mediante violência ou grave ameaça. Pouco importa, passou 2 segundos, a polícia pegou ele ali, prendeu ele. Ele já consumou, porque ele já subtraiu, já pegou, já retirou do bem, já inverteu a posse do bem, no caso do celular nesse caso. Então ele já praticou o roubo consumado. Agora, imagine que ele chega para a vítima, mesmo exemplo, passa o celular, senão eu te mato. E no momento que ele vai pegar o celular da vítima, a vítima sai correndo, ou a polícia chega, o cara vai embora. Nesse caso, ele tentou roubar. Ele já deu início à execução. Ele já, mediante violência ou grave ameaça, ele já ali tentou roubar a vítima, mas não conseguiu roubar por circunstâncias alheias à sua vontade. Nesse caso, pensa comigo, quem que vai ter a pena maior? O sujeito que roubou o celular da vítima ou a pessoa que tentou roubar, mas não conseguiu por circunstâncias alheias? É óbvio, é claro. Nesse caso, a pessoa que tentou roubar vai ter uma pena menor. A pessoa que efetivamente roubou vai ter uma pena maior. E como que vai ficar a pena da tentativa, professor? Olha, se você abrir no artigo 14, parágrafo único do Código Penal, você vai ver que, salvo disposição em contrário, a pena da tentativa é a mesma do crime consumado, só que diminuída de 1 a 2/3. Vou repetir. A pena, salvo disposição em contrário, a pena do crime tentado é a mesma do crime consumado. Diminuída de 1 a 2/3. Diminuída de 1 a 2/3. Professor, exemplifica para ficar mais fácil? Vamos lá. Imagine que uma pessoa mata alguém. A pessoa disparou a arma de fogo e matou a vítima. Ok?
Homicídio simples, por exemplo. Imagina, homicídio simples, pena de 6 a 20 anos. Vai lá no preceito secundário. O que é o preceito secundário? Preceito secundário diz respeito ali, né? Onde nós encontramos a pena, a sanção, ok? Vai lá no preceito secundário, você vai ver pena do homicídio simples, né? Nós temos ali a descrição da pena, da sanção. Pena de 6 a 20 anos. Então, a pessoa que mata alguém, homicídio simples, pena de 6 a 20 anos. Uma pessoa que tenta matar, o sujeito meteu bala, atirou na vítima para matar ela, só que a vítima não morreu por circunstâncias alheias, a vítima acabou sobrevivendo. Veja, nesse caso ele também vai pegar uma pena de 6 a 20 anos. Vai pegar a mesma pena do crime consumado, só que diminuída de 1 a 2/3. Ou seja, lá na terceira fase da dosimetria da pena, o juiz vai pegar essa pena e vai diminuir de 1 a 2/3. É por isso que ele vai ter a pena menor do que o sujeito que matou. O sujeito que matou 6 a 20 anos. O sujeito que tentou matar 6 a 20 anos, só com a pena diminuída de 1 a 2/3. Ficou claro para você? Entendeu? Então, você, até aqui, onde nós chegamos, você estudou comigo as três fases do intercrimes. Temos mais uma, que eu já até falei para você, mas vou repetir. Quais são as fases do intercrimes? Cogitação, preparação, execução e aí a quarta, última fase, a consumação, que eu expliquei para você. O que é a consumação? A consumação se verifica quando o agente pratica, quando ele pratica todos os elementos da definição do tipo penal. Agora, olha só. Professor, então o intercrimes ele é composto por 4 fases. Perfeito. O intercrimes ele é composto por 4 fases. Cogitação. Cogitação é punido? Em regra, cogitação não é punido. A cogitação nunca é punida, né? Lembra? A cogitação nunca é punida. Nunca vai ser. Nós temos a preparação, os atos preparatórios. A preparação, como regra, não é punível. Como regra. Terceira fase do intercrimes, a execução. Os atos executórios, que é aí que o agente começa a responder de fato pelo crime. Ato executório. E no momento que o agente começa a praticar o ato executório, ele pode responder pelo crime tentado. Tentado quando ele inicia essa execução, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Agora, se ele de fato concretizar esse crime, se ele conseguir praticar todos os elementos do tipo penal, aí ele entra nessa quarta e última fase do intercrimes, a consumação. Quando de fato ele consegue concretizar o crime, quando ele consegue de fato praticar todos os elementos do tipo penal. Professor, mas o exaurimento, professor? Já ouviu falar? O exaurimento não faz parte do intercrimes, não? Toma cuidado, não. No momento que o sujeito consumou o crime, ele já concretizou o crime já está acabado. Agora, aqueles efeitos, o que é exaurimento? Exaurimento são todos aqueles efeitos posteriores à consumação do crime. Todos os efeitos posteriores. Então, por exemplo, no crime de extorsão mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal, no momento em que o agente já privou a vítima de sua liberdade com a intenção de obter ali determinado valor como condição do resgate, o cara sequestrou a vítima. No momento que ele já sequestrou a vítima, com a intenção de ligar para os pais dessa vítima para conseguir o dinheiro, para poder libertar ela, ele já consumou o crime de extorsão mediante sequestro. O crime já está consumado, o intercrime já está encerrado. Agora, daí para frente, o que ele fizer a mais, nós temos o quê? Nós temos aí o crime exaurido, ele vai até a última gota, ele vai até as últimas consequências. Ou seja, o que é exaurimento? Exaurimento são os efeitos lesivos que subsistem mesmo após a consumação do crime. Então o cara sequestrou a vítima, levou para um local fechado e ficou lá vários dias, 2 semanas, 3 semanas, tentando negociar, ligando para a família da vítima e tal, até que depois de muito tempo o sujeito conseguiu, a família fez um pix na conta do sujeito, ali o cara libertou a vítima. Veja, ele já tinha consumado o crime lá atrás, quando ele privou a vítima da sua liberdade com essa intenção. Mas esses vários dias que a vítima ficou sequestrada, nós temos o exaurimento, crime exaurido. Isso não tem relevância no intercrimes, por quê? Porque a tipicidade do intercrimes começa na cogitação e encerra na consumação. Consumou, o crime já aqui nós já temos um crime perfeito, um crime acabado. Agora, dali para frente, notadamente nos crimes formais, dali para frente os efeitos lesivos que subsistirem após a consumação, nós temos o exaurimento do crime. O agente vai até as últimas consequências. Esses efeitos lesivos vão ter relevância não no que diz respeito ao intercrimes, a tipicidade já está completa, vão ter relevância em relação à dosimetria da pena. Então, obviamente, esse sujeito que deixou a vítima sequestrada por vários dias, 3 semanas, 1 mês, ele vai ter uma pena mais pesada do que uma pessoa que deixou sequestrada um dia ali em situação mais tranquila. Beleza? Show? Olha, agora eu quero que, para a gente fechar, porque nós já vamos ter já um quiz.
Para a gente fechar, eu quero que você lembre isso para a sua prova, então. O intercrimes é formado por quantas fases? Cogitação, preparação, execução e consumação. Lembra comigo, cogitação e preparação. Cogitação nunca é punível, preparação em regra não é punível, beleza? O agente começa, de fato, a ser punido quando ela começa a executar o crime. E aí, na execução, ela pode responder por um crime tentado ou crime consumado. Beleza? Show? Olha, uma vez que agora você aprendeu o intercrimes, o caminho do crime, nós vamos agora, para o nosso quiz. Vamos para o nosso quiz responder algumas perguntas para testar o seu nível de conhecimento em relação à minha aula. Eu espero que você acerta, Vamos lá, vamos responder esse quiz. Tenho certeza que vai ser muito bom aí para o seu aprendizado. Vamos para a tela. Vamos lá para a tela. Olha só. Primeira questão fala o seguinte: com relação à consumação em tentativa do crime, nos termos previstos no Código Penal, é correto afirmar que A. Diz o crime consumado quando nele se reúne a maioria dos elementos de sua definição legal. B. Diz o crime tentado quando iniciada a preparação, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. C. Diz o crime tentado quando iniciada a cogitação, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E D. Diz o crime tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E aí? Qual que é a resposta certa? Qual que você marcou? Me fala aí. Gabarito, letra D. Se você marcou a letra D, você acertou. Por que, professor, a letra D? Vamos lá para a tela, olha só. A letra A fala, diz o crime consumado quando nele se reúne a maioria dos elementos? Não, a maioria não, todos os elementos, Todos. B, diz o crime tentado quando iniciada a preparação? Iniciada a preparação, não, iniciada a execução. Olha o peguinho aí, toma cuidado. C, diz o crime tentado quando iniciada a cogitação? Nada a ver cogitação, Então só pode ser a letra D. Disse o crime tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Show? Que eu expliquei para você na nossa aula. Crime tentado, iniciada a execução. O crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, com respaldo do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Vamos para a próxima questão? Vamos para a tela? Vamos lá? 2. No que diz respeito à consumação em tentativa, corresponde a uma das etapas da fase interna ou mental. Fase interna ou mental. A. Preparação. B. Execução. C. Cogitação. E D. Consumação. E aí? Qual que é a resposta? Qual que é a fase interna, a fase mental? Cogitação. Lembra? Expliquei isso no começo da nossa aula. Cogitação é a fase interna, mental. A gente está pensando em praticar um crime. Às vezes ele já até decidiu, mas está aqui, na mente. Está enclausurado aqui na psique do agente, Na mente, fase interna, fase mental. Gabarito aqui, letra C, cogitação. Show? Vamos lá, mais uma questão. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída. A. Da metade. B. De 1/4. C. De 1/6 a metade. E D. De 1 a 2/3. E aí? Qual você marcou? Se você marcou a letra D, parabéns, você acertou. Letra D. Vamos lembrar? Crime tentado, salvo disposição em contrário, mesma pena do crime consumado. Diminuída de quanto? Diminuída de 1 a 2/3. Lembra disso. A pena do crime tentado é a mesma do crime consumado, só que diminuída de 1 a 2/3. Beleza? Ficou claro para você? Olha, nós encerramos aqui a nossa primeira aula. Calma que só foi a primeira. Se você já gostou dessa primeira aula, calma que nós vamos ter muitas aulas ainda. Vamos ter vários encontros importantes aí para os seus estudos, Começamos com a fase do intercrimes, os atos percorridos pelo agente desde a cogitação até a consumação. Perceba que uma aula de suma importância para você entender quando de fato o direito penal já pode começar a punir uma pessoa. Só o começo, mas na próxima aula nós já vamos entrar nos assuntos mais importantes do direito penal. Concurso de pessoas, concurso de agentes. Dando continuidade à matéria teoria do crime, que é a base do direito penal. É a base. Lembrando que no nosso curso nós estamos trabalhando a teoria do crime e a teoria da pena, que é a base do direito penal. Então, fica comigo todas as aulas. Nós só estamos começando. Se você quer aprender realmente essas matérias de forma intensa, de forma técnica, de forma de fato que vai te ajudar para a sua aprovação, na sua prova, no seu concurso, na sua vida prática, não perca nenhuma aula.
Começamos com essa agora e na próxima aula eu já te espero para nós adentrarmos na matéria concurso de pessoas. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido e eu já te aguardo na próxima aula aqui no Saber Direito TV Justiça. Um grande abraço, até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.